Olá, hoje nós vamos falar sobre o maior erro cometido por quem estuda presencialmente. E ele é um erro muito grave, não só por si só, mas porque ele acaba gerando outros três problemas. É como se ele tivesse três efeitos colaterais. E qual é esse maior erro, Sávio? O maior erro simplesmente é o excesso de aulas. E isso é muito grave por vários motivos, porque o que acontece com as pessoas que geralmente estudam por cursinho presencial? Elas possuem muitas horas de aulas, geralmente pegam dois turnos, manhã e o meio da tarde, ou então a tarde inteira e pegam o final da noite. E isso é um problema muito grave, porque assistir aula não é aprender. Assistir aula é apenas a primeira etapa do seu processo de aprendizagem. A aula só tem uma função, entender. Tenha isso bem claro na sua mente. A aula serve quando você tenta ler uma teoria, você não entende o que está escrito naquela teoria, o professor chega, explica ali a ideia principal, te mostra quais são os conceitos principais, o que você deve focar, o que você não deve, e você fala, agora eu entendi o que isso quer dizer, agora eu entendi o que o livro estava tentando abordar, agora eu entendi quais são os pontos que eu devo focar e quais que eu não devo focar, agora eu entendi o que eu tenho que priorizar no estudo desse assunto, agora eu entendi qual o passo a passo que eu devo seguir para poder dominar esse conteúdo. Essa é a função da aula, entender, entender, entender. Mas o processo de aprendizagem é um processo individual, é um processo que só acontece quando você tem um estudo ativo, onde você chega, senta em casa, pega o livro, e aí você começa a anotar, bater cabeça, tentar criar conexões de um assunto com outro, enfim, é você criar uma lógica por trás de tudo aquilo que você está estudando. Aí sim que você aprende. E como você gasta muito tempo assistindo aula, o que vai acontecer? Você tem pouco tempo para aprender. Você tem pouco tempo para estudar de verdade. E pior ainda, você praticamente não vai ter tempo nenhum para revisar. É por isso que as pessoas começam a acumular matérias, é por isso que começam a atrasar o cronograma, não conseguem seguir o que tinha planejado, porque elas têm muita aula, pouco tempo para aprender e aí praticamente zero tempo para revisar. Então, só aí já são dois efeitos colaterais. Pouco tempo para aprender e praticamente nenhum tempo para revisar. E aí aquela revisão fica sempre jogada para o dia seguinte. Amanhã, quando eu colocar os assuntos em dia, eu reviso. Amanhã eu reviso, depois de amanhã eu reviso. E vai passando sempre para o dia seguinte e essa revisão não vai chegar nunca, para falar a verdade. Não vai chegar nunca, porque seguindo essa metodologia, o normal é sempre você estar atrasado, porque sempre você vai ter pouco tempo para estudar. Essa era uma das maiores vantagens que eu sentia quando estava estudando via online, porque eu estudava ali questão de, 6, 8 horas no dia e eu tinha certeza que eu tinha aprendido mais coisas do que uma pessoa que tinha estudado 12, 14 horas no cursinho presencial, porque eu tinha lá 3 horas para assistir aula, que eu botava a videoaula no 2x, rapidinho, a videoaula bem direta, uma aula presencial de 50 minutos, em 20 minutos tu faz um compilado por meio de um vídeo, aprendia todo aquele conteúdo no 2x, demorava 10, 15 minutos e pronto, a pessoa estava lá 1 hora aprendendo. Eu sabia que com 8 horas já tinha 5 horas de estudo ativo, enquanto essa outra pessoa que tinha 10, 12 horas não tinha essas 5 horas de estudo ativo. Então era uma diferença que acabava se tornando muito discrepante ao longo de todo o ano da preparação. E por fim, o terceiro efeito colateral é que você não consegue decidir o estudo de acordo com o que é mais importante para você naquela etapa da sua preparação. Você tem que seguir um cronograma pré-estabelecido pela escola. Então, se a escola coloca lá que você vai ter que estudar física, química, história e português hoje, você não tem como decidir isso. Então, talvez essas não sejam suas prioridades. Na verdade, quase nunca vai ser, porque dificilmente o seu critério de prioridade vai ser exatamente igual a um cronograma que uma outra pessoa, uma terceira pessoa montou para você, sem saber a sua realidade, sem saber a sua situação. E aí você vai acabar priorizando coisas que não precisa. E muitas vezes vai acabar gastando horas e horas estudando, por exemplo, natureza e humanas, que são matérias que você deveria priorizar depois que você já estivesse dominando ou matemática ou linguagens, ou de preferência até as duas. Dessa forma, nós temos 3 erros cometidos pelo excesso de aula. Você assiste muita aula, aprende pouco, tem pouco tempo para aprender. Praticamente não revisa, a matéria está sempre atrasada, não dá tempo de revisar. Deixa eu aprender aqui logo, porque eu não consegui nem aprender tudo, imagina revisar. Terceiro, acaba não priorizando o que realmente importa, muitas vezes cometendo o erro de estudar natureza demais e humanas demais, porque praticamente é só o que tem de aula no cursinho presencial, é isso. E o pior de tudo de cursinho presencial, eles jogam a responsabilidade toda nas costas de você. Na hora que eles falam o seguinte, olha só, entregamos aula até dizer chega para você. Se você não passou, a culpa não é nossa. Você teve aula de 8 da manhã até 3 da tarde, todo dia. A aula você teve. Se você não passou, aí já não é com a gente. A gente fez o que tinha que fazer. Entendeu? Ou seja,
além de atrapalhar o aluno, porque ele gasta tempo demais assistindo aula e aí acaba tendo pouco tempo para aprender e praticamente nenhum tempo para revisar, eles ainda tiram toda a responsabilidade disso. Como se dissesse, eu entreguei aula pra caramba pra você, então se você não passar, a culpa é sua. Olha só, para mim essa é a pior parte da estrutura de muitas aulas oferecidas pelo cursinho presencial. Pois ele tira a responsabilidade dele na hora que ele fala, se você não passar, a culpa é totalmente sua. Mas agora quando a pessoa passa, não, é todo o mérito dele, do cursinho, parabéns, olha, tantos aprovados, mas aquele que não passou, a culpa é dele. Ele teve a aula, não aprendeu porque não quis, ou porque não conseguiu, ou porque não se organizou direito, sendo que não tem nada a ver. Era só um erro de planejamento. A pessoa, toda vez que você possui um erro no seu planejamento, a tendência é que você tenha um rendimento menor, que você evolua menos. E, consequentemente, vai aumentar a sua chance de não conseguir um bom resultado. Então, esse é só um de dezenas e dezenas de erros que você pode cometer durante o planejamento. E é por isso que eu bato muito na tecla. Se eu for dizer, sabe, a coisa mais importante que você tem que fazer na sua preparação é não errar no planejamento. Porque existem dezenas, não é um, dois erros. Isso aqui eu falei só um nesse vídeo. Existem dezenas e dezenas de erros que você pode cometer. E cada erro vai atrasando a tua evolução. Por isso é muito importante que você conheça todos esses erros, porque a maioria dos erros que você comete durante o seu planejamento são porque você nunca nem parou para perceber que eles são erros. É por isso que você comete. Se você soubesse que aquilo existe, que aquilo é um erro, você ia falar, epa, isso aqui é um erro que eu tenho consciência de que existe. Então eu vou e paro de cometer esse erro e começo a fazer o que é certo. E você acaba evoluindo na tua preparação. Eu tenho uma mentoria que se chama Planejamento para o Enem, que ela fala justamente sobre isso. Ela fala todos os erros que você pode cometer durante o seu planejamento e como que você deve priorizar seu estudo, focando sempre o investimento do seu tempo naquilo que mais vai lhe trazer um retorno sobre custo-benefício de horas investidas versus aumento na sua nota. Eu realmente recomendo de que se você tiver com alguma dificuldade na sua preparação, que você avalie a necessidade de buscar esse tipo de conhecimento, porque é um tipo de informação que eu vejo que não existe na internet e com certeza não existe no seu cursinho presencial. Uma coisa é você ver uma informação, outra informação perdida ali, mas outra coisa é você ver um mapa com todos os pontos listados, falando todos os erros, todos os detalhes, tudo extremamente alinhado num único só local, de forma que você possa ver tudo aquilo e falar, pronto, eu posso simplesmente assistir isso aqui, eu não preciso mais aprender nada sobre planejamento, porque tudo que eu preciso saber está aqui, agora eu só preciso focar em executar aquele planejamento que eu preparei. Mas aprender, será que eu estou cometendo algum erro? Será que eu estou fazendo isso? Eu já não vou ter mais essa dor de cabeça. Eu sei que todos os erros que eu posso cometer na preparação vão estar escritos nesse local e basta eu estar alinhado com todas essas informações para que eu não possa cometer nenhum erro durante a preparação. Qualquer dúvida, o link vai estar aqui embaixo, planejamento para o Enem, e você pode estar acessando tanto um vídeo que eu expliquei um pouco sobre como funciona o planejamento para o Enem, como também um link que vai para a página do produto. Qualquer dúvida que surgir, você pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários no YouTube, ou se preferir, pelo próprio Instagram ou até mesmo meu e-mail, e todas essas informações vão estar listadas aqui na descrição. Espero ter te ajudado e, por favor, não cometa mais esse erro que a maioria das pessoas que estuda presencialmente comete. E se você estiver se culpando por estar com matéria atrasada, preste atenção se não é excesso de aulas. Às vezes o problema não está nem em você. Às vezes o erro está na estrutura, no planejamento que uma outra pessoa montou para você, na expectativa de que você possa seguir sem erro algum, sem nenhuma adaptação de acordo com a tua realidade.